Oi, eu sou a Brenda do Leituras da Bre. Antes de eu começar a falar com vocês sobre as minhas melhores leituras de 2023, quero pedir a vocês o de sempre, que é se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui e de também deixar uma curtida e um comentário, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Eu tive muita dificuldade em escolher apenas 10 para poder fazer esse top 10 de melhores leituras do ano. Então, eu vou começar com duas menções honrosas que na realidade elas quase entraram. Inclusive, uma delas só não entrou mesmo porque eu já escolhi outro livro do mesmo autor para essa lista. E o livro em questão é Billy Summer. Esse daqui, com certeza, ele estaria dentro, tá, do meu top 10 de leituras de 2023, mas como eu já coloquei outro livro do King nessa lista, eu não quis repetir o mesmo autor mais de uma vez. Então, por conta disso, eu acabei escolhendo um livro só do King para poder colocar na lista de melhores leituras, para poder ranquear, né, ali dentro dos 10. Mas esse daqui foi um livro que a gente leu em junho com o clube. Foi uma leitura muito, muito boa. O debate foi simplesmente incrível. A gente debateu bastante várias situações que acontecem aqui dentro desse livro. Foi uma experiência muito, muito boa durante a leitura. E aqui vamos acompanhar o Billy Summer, que é um assassino de aluguel que vai pegar o seu último trabalho para enfim se aposentar, sair dessa vida de crimes. Mas lógico que tudo vai dar errado, vai acontecer várias coisas e é muito bom mesmo, é uma história muito frenética, que tem personagens extremamente cativantes e é um livro mais fluido, tá? Então, para quem gosta do King com essa parte de desenvolvimento dos personagens, mas que gosta mesmo de uma escrita um pouco mais fluida, é o que vai encontrar aqui. A gente tem aquele King na metade do livro ali, desenvolvendo mais os personagens, mas depois da metade é só tiro, porrada e bomba. A gente tem vários acontecimentos aqui dentro. É uma história recheada de ação e com certeza esse livro foi um dos livros favoritos do King durante o ano de 2023. E um outro livro que também quase entrou dentro desse top 10 foi O Homem Bicentenário, de Isaac Asimov. Esse daqui, na realidade, é um conto barra novela, onde um robô, ele quer ser considerado como um ser humano, ele quer ser chamado de ser humano, e a gente vai ver todo esse desenvolvimento desse personagem, dessa família que compra, né, esse robô. É muito gostoso, de verdade, essa história. Foi muito tocante. Para quem assistiu o filme O Homem Bicentenário, é uma história bem fiel, tá? Até certo ponto. E eu adorei a experiência. Esse livro daqui leu tanto eu quanto o Arthur no mesmo dia. E a gente no final da noite tava ali debatendo, conversando sobre a história. Então, além da própria história ter me ganho, ter me deixado assim com aquele coração, sabe, naquele quentinho, também teve essa parte da própria experiência que foi muito, muito boa. E eu deixo aqui a minha indicação dessa ficção científica super rápida de ler e muito gostosinha. E agora, enfim, vamos lá para o nosso top 10. Em 10º lugar, temos O Mágico de Oz. Eu fiz a leitura nessa edição da Dark Side. Esse livro, ele tornou um favorito, tá? Eu acabei favoritando essa história, porque foi muito gostosa. Eu fiz, eu acho que em 2 dias, eu peguei ali durante a noite, e no outro dia, no dia seguinte, eu fiz o restante da leitura. Foi simplesmente apaixonante, tá? É isso que eu defino esse livro. Foi muito bom de ir acompanhando essa aventura da Dorothy nessa terra do Mágico do Oz. E com certeza é um universo que eu quero ler muito mais. E inclusive eu comprei na pré-venda o livro Wicked, também da Dark Side. Então eu tô muito empolgada para fazer essa leitura e conhecer mais desse universo, mesmo sendo uma releitura no caso de Wicked. Além de tudo, a tradução desse livro eu acho que teve todo um cuidado
tem uma carta no início da tradutora falando um pouco sobre a experiência dela. E eu vou confessar que eu acabei já ficando com o olho meio lacrimejado já lá na carta da tradutora. Então, ela já me envolveu logo de início. Esse livro ele é todo ilustrado, que deixa a experiência muito mais imersiva e com certeza eu indico essa leitura a todo mundo. Em nono lugar, lógico que tinha que ter uma Octavia Butler nessa lista. E eu coloquei em nono lugar o Semente Originária, e aqui ela representando na realidade toda a série, tá? Eu gostei muito do primeiro volume, gostei mais ainda do segundo volume. O terceiro volume, ele é um pouco diferente, mas eu também fiquei muito apaixonada e muito encantada por toda a escrita da Octavia. A escrita da autora, ela é extremamente fluida, é a construção de universo, a construção dos personagens. Eu simplesmente fiquei apaixonada por alguns personagens e extremamente assim, com aquela raiva e com mesmo assim odiando alguns outros personagens. Então foi uma experiência muito gostosa, muito prazerosa. Eu li esse livro extremamente rápido, porque é uma história que te prende, que te deixa envolvido em todas as páginas, em todos os capítulos. E aqui vamos ter uma fantasia misturada com a ficção científica, que vai trazer o encontro de dois imortais que têm poderes, e durante esse encontro eles vão acabar se unindo, se juntando, um pouco à força, né, ali da parte de um deles, mas vai desenvolver toda uma linhagem a partir desse encontro. E é uma construção mesmo, tá? De universo, de mundo, que começa nesse livro. Lá no segundo ele ganha uma força ainda maior em relação à construção dessa linhagem, desses descendentes. E eu indico muito, muito de verdade, para todo mundo conhecer a escrita da Octavia e conhecer esse universo aqui que foi criado. Em oitavo lugar tem uma HQ que eu simplesmente fiquei apaixonada, que é A Diferença Invisível. E ela precisava estar aqui nesse top 10. Eu favoritei essa HQ, foi muito boa de fazer a leitura. Ela me tocou muito. Ela trabalha com essa representatividade do autismo aqui dentro. E foi assim, muito sensível e me fez enxergar com outros olhos, tá? Essa situação e ter mais empatia. E é um livro, uma HQ que eu recomendo também para todo mundo. Ela é muito bonita, então para quem mesmo comprando em e-book, baixa lá o aplicativo do Kindle, ler por lá pelo computador, ao invés de ser no aparelho, né? Porque ela tem uma beleza também de trazer esses tons de vermelho, branco e preto, e deixa a leitura bem imersiva também. É muito sensível mesmo, é isso, eu acho que eu consigo definir essa HQ. Foi muito gostosa de fazer a leitura, eu me emocionei um pouco ali no final, principalmente. Vai abordar algumas dificuldades no diagnóstico do espectro autista, vai também abordar algumas dificuldades no dia a dia dessas pessoas. E foi muito grandiosa e me tornou, eu acho, uma pessoa diferente depois de ter feito a leitura. E eu simplesmente recomendo para todo mundo, tá? Um outro autor que também não poderia deixar de passar, de pisar nesse top 10 é o T.J. Klune, e dessa vez com Além da Porta Sussurrante. Esse livro aqui, ele me tocou muito, muito de verdade. Ele tem um gatilho pra mim, tá? Então foi uma leitura que doeu, foi uma leitura que machucou, mas ao mesmo tempo eu torci por todos os personagens, eu me emocionei muito por todos os personagens. Inclusive tem vlog de leituras aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards. E foi uma leitura, apesar de doer, de machucar, foi uma leitura muito gostosa. Foi uma leitura que eu fiz muito rápido,
porque eu fiquei muito envolvida. A escrita do autor, ela é muito envolvente, ela te prende, ela te faz sentir várias emoções. Eu gargalhei também com algumas piadas, algumas situações aqui dentro dessa história. E além de tudo isso, ele tem um tema muito legal, ele aborda, ele trabalha bastante essa questão do luto aqui dentro desse livro. E aqui dentro vamos acompanhar o protagonista, o Wallace, que ele acaba sofrendo um ataque cardíaco trabalhando. Ele é bem assim, viciado em trabalho, ele só faz trabalhar, não pensa em nada diferente de trabalho. E ele acaba indo parar nessa casa dos chás, que é como se fosse mesmo uma passagem no meio do caminho para o outro lado, para o além da porta sussurrante. É como se fosse uma parada na metade desse caminho. E esse barqueiro, que é o dono dessa casa de chás, que vai ajudar o Wallace a fazer essa passagem, literalmente vai ensinar, vai conversar sobre várias questões da vida do Wallace, e ele vai ver que ele ficou muito tempo só focado no trabalho e esqueceu de algumas relações, de viver a vida, de viver alguns momentos. E acho que todo esse ensinamento que esse livro traz, ele me tocou, mais uma vez, um livro do TJ que ele me toca na minha vida pessoal. Ele me toca em algumas questões da minha própria vida. E foi muito boa, é um livro muito bem construído, um livro bem amarrado. E eu simplesmente indico muito, muito mesmo a todo mundo. E em sexto lugar, o meu primeiro livro favoritado de 2023, que foi Ring Shout. Esse daqui é um livro que vai misturar fantasia com horror. Vai trazer muito essa questão de onde os monstros são essa imagem aqui, são essa representação dessas pessoas, desse clã. Literalmente mostra mesmo o racismo da sua pior face, mais suja mesmo, sabe? Da mais horrenda, que todo mundo na realidade deveria encarar ele dessa forma, como algo podre que não deveria ser exercido, representado. E aqui a gente tem justamente isso. É uma história extremamente curta, você lê super rápido, ela te prende do início ao fim, mas ela ao mesmo tempo ela tem uma profundidade, ela tem uma carga dramática muito boa, que te ganha, que te faz refletir, que te faz repensar algumas coisas. E é um mundo, um universo que o autor ele abre, que ele desenvolve aqui dentro, que me fez sim ficar com vontade de ler mais do autor, que me deixou com vontade de ler mais desse universo. E eu defino esse livro justamente com fantasia, horror e fogo nos racistas, sabe? E é muito isso, e é muito bom acompanhar e ver toda essa construção aqui dentro desse livro. Chegando agora no top 5, quem vai abrir ele em quinto lugar é o Sandman. Eu coloquei essa edição definitiva aqui, tá? Como nessa posição, né? Que foi o livro que eu li até agora da série do Sandman. Eu fiquei apaixonada, eu não conseguiria sair desse universo. Teoricamente era para eu ter lido esse livro, esse volume, como ele é muito grande, eu ia intercalar com outras leituras, mas eu não conseguia largar essa história, eu não conseguia sair desse universo. Eu fiquei só vidrada vários dias fazendo essa leitura, não conseguia pensar em nenhuma outra história, nenhum outro livro. Então foi um livro que me prendeu do início ao fim. Foi um livro que ele me ganhou nessa mitologia, nesses detalhes. E é uma história muito fluida, é uma história que vai construindo esse universo, vai construindo esses personagens e vai te ganhando a cada página. Aqui vamos acompanhar o Sandman, que é o Morpheus, o Senhor dos Sonhos, que ele é preso por alguns humanos, ele fica vários anos preso nesse lugar. E ele tem 3 artefatos dos sonhos roubados. E a gente vai acompanhar, depois de vários anos, ele se libertando e indo em busca desses artefatos.
E assim, temos de um tudo aqui dentro, tá? Tem serial killer, tem uma visita ao inferno. Então assim, é um livro recheado. É um livro que tem muitos arcos sendo formados. Tem referência ao Constantine, tem referência à Liga da Justiça. Então, pra uma amante da DC, eu simplesmente fiquei assim, encantada e apaixonada, e eu não vejo a hora de ler o segundo volume. Dando sequência, no quarto lugar temos um livro do King. Então, como justamente isso, Outsider estaria no quarto lugar, eu acabei escolhendo o Outsider para poder representar essas minhas leituras do King. E sim, esse livro daqui foi o meu livro favorito do King que eu li durante todo 2023. Eu li vários livros do King que eu amei, que eu dei 5 estrelas, mas esse aqui pra mim foi o que me prendeu mais. Eu fiquei presa ao ponto de devorar essas 500 páginas em 3 dias, que é uma coisa que não acontece comigo nos livros do King. Geralmente eu leio bem mais assim, lento, eu demoro muito mais para fazer as leituras do King. E esse livro eu li nessa minha maratona de ler vários livros, onde a Holly Gibney ela aparece para poder conseguir, né, ler o novo livro do King, que é o Holly. E foi assim, incrível. Eu não consigo definir esse livro em outra palavra senão incrível. Eu ainda não favoritei esse livro, mas todas as vezes que eu vou pensar nele, que eu vou pensar na história em si, eu tenho vontade de favoritar. Foi um livro que ele me ganhou mesmo, do início ao fim. Eu não achei nada lento, nenhuma parte. Geralmente os livros do King eu acho o início um pouco mais lento, porque é ali que ele vai construindo todos os personagens, todas as situações, todo o enredo, para lá depois dos 40% ele ir te entregando ação atrás de ação a cada página. Mas não aconteceu isso comigo aqui. Já foi desde o primeiro capítulo, eu já estava envolvida, eu já torcia pelos personagens, eu já comprei a ideia do crime que acontece aqui dentro, eu já comprei a ideia dos personagens, e eu só consigo resumir esse livro como incrível. Leiam, porque é uma história que vale muito a pena. Eu não indico fazer essa leitura antes de ler a trilogia Bill Rogers, tá? Que é a trilogia do Mr. Mercedes, porque vai ter muito spoiler. Praticamente quando a gente chega ali em 60, 70% do livro, tem um resumão da trilogia. Então, por conta disso, para quem tem interesse em ler a trilogia, eu não indico ler Outsider primeiro. E principalmente porque você vai acabar perdendo algumas referências e a importância que é o final. O final desse livro, pra mim que tava fazendo essa maratona de Holly Gibney, foi muito assim, aquele quentinho no coração de ver essa personagem ganhando força, ganhando autonomia. E é uma personagem, eu acho que uma das minhas personagens favoritas do King. Eu acho que ela tá ali no top 3. E eu sou apaixonada de verdade pela construção dessa personagem. Quero ler várias outras coisas onde essa personagem aparece. Ali no final de Holly, o autor, né, o King, ele deixa uma brecha, tá? Que talvez tenhamos outras histórias dessa protagonista, outras histórias dessa personagem, e eu já posso dizer que eu estou muito ansiosa. E aqui, nesse livro, vamos ter principalmente uma investigação, tá? Um garoto de 11 anos, ele é brutalmente assassinado e ele é encontrado em uma praça, um parque dessa cidade. E várias pessoas, elas viram quem foi que cometeu esse crime. Mas essa pessoa, ela tem um álibi. Então a polícia, ela precisa descobrir um furo nesse álibi, ela precisa descobrir e provar que de fato foi essa pessoa, que tem várias testemunhas oculares que viram e colocam esse suspeito na cena do crime naquele momento. E a gente parte desse pressuposto e ali na metade praticamente a gente tem uma
extrema reviravolta. Eu divido esse livro em 2 atos. A gente começa com uma investigação bem de serial killer, vamos dizer assim, bem tradicional, vendo a polícia buscando as evidências, falando com as testemunhas, e chega ali no final, tem uma reviravolta para um livro mais a cara do King, um livro mais sombrio, vamos dizer assim. Então, se vocês ainda não entenderam, esse livro daqui é maravilhoso e, por favor, leiam esse livro e a trilogia Bill Rogers também. E indo agora para o top 3, que são os 3 livros que eu fiquei com muita dúvida de qual posição ia colocar cada um deles. E pra mim foram as leituras que mais me deixaram pensando sobre elas. Em terceiro lugar, vai ser um livro que eu li junto com o clube. A nossa primeira leitura com o clube, na realidade, que foi o 1618. E esse livro é do César Bravo. A gente teve o prazer de debater o livro com o César lá no primeiro mês do clube. Esse livro, ele vai ser uma mistura de horror e sci-fi. Eu já fiz uma resenha desse livro, tem resenha aqui no canal. Vou deixar também linkado nos cards. Foi uma leitura extremamente assim, que me deixou presa do início ao fim. Também temos a construção dos personagens, a construção do mundo ali. E aqui temos a Terracota, que é uma cidade fictícia, que é criada, né, pelo César, junto com Três Rios, junto com outras cidades também, que eu conheci um pouco mais em VHS. E Terracota, ela aqui dentro, ela quase vira um personagem. E isso é uma das coisas que eu acho que mais me chamou a atenção dentro dessa história. E a fluidez na escrita do César é incrível. Ele, com toda certeza, virou um dos meus autores favoritos. E com certeza eu quero ler tudo que esse homem escrever. Se ele lançar lá na Amazon a lista de compra deles, eu vou estar pegando pra ler, porque foi uma escrita que super conversou comigo. Apesar daqui ter vários personagens, tá? Eu preciso dizer isso a vocês. Dentro desse livro temos muitos personagens, mas ele sempre coloca alguma característica e alguma função para aquele personagem. Nenhum personagem aqui eu senti que ele tá de forma desnecessária dentro da história. Sempre vamos ter o prefeito, o dono da loja mais rica, o policial, o delegado, a professora. Então sempre vai ter uma característica atrelado a esse personagem que vai também fazer a gente conseguir ter mais atenção e não se perder nessa hora que a gente vai ler e conhecer essa cidade, a Terracota. Em segundo lugar, mais um livro favorito, que foi o Violeta, da Isabel Allende. Esse daqui, inclusive, eu tinha comprado o e-book em promoção, mas depois de ter favoritado essa história, eu precisava ter essa edição física, comprei. E com certeza é uma autora que eu quero ler muito mais em 2024. E a construção de personagem, a forma de narrar, a escrita extremamente fluida, que te ganha, que te prende do início ao fim, foi o que me fez favoritar essa história e ficar apaixonada por Violeta, a nossa protagonista. Violeta, ela é uma menina que nasce em uma pandemia em 1920 e vamos acompanhar toda a sua vida, toda a sua luta por ser uma mulher que pensa muito à frente, vamos dizer assim, de sua época, que quer ser uma mulher livre, que não quer ser uma mulher que ela é presa ou simplesmente limitada pela sociedade. E ela é incrível, tá? Eu passo todos os meus panos pra Violeta. E vamos acompanhar toda a sua vida até 2020, onde ela também vai morrer ali completando os seus 100 anos de vida. E toda a narrativa do livro é por meio de cartas que ela vai escrever para uma pessoa que a gente vai descobrir ali na metade do livro, mais ou menos, quem é essa pessoa. E toda a história, ela me deixou presa, ela me deixou com aquele toque no coração, sabe? Foi um livro de muitos sentimentos pra mim,
Tem também muita ficção histórica da América Latina, que eu não é algo tão comum nas minhas leituras. E com certeza eu super recomendo esse livro. E se você fizer a leitura, me conta aqui nos comentários, vem me contar, porque vai ser um prazer conversar com vocês sobre essa história daqui. E vamos lá para o top 1, o melhor livro do ano, o melhor livro lido em 2023. Para quem me acompanha desde o início do ano, já deve estar sentindo falta desse livro, então já deve estar imaginando que esse livro vai estar no meu top 1 de 2023, que é A Guerra da Papoula. Sim, aqui eu acabei juntando os dois livros, tá? Tanto o volume 1 quanto o volume 2, que é o República do Dragão. E eu estou apaixonada, encantada, simplesmente rendida pela escrita dessa autora, por toda a construção dessa trilogia. Também temos um pouco de ficção histórica dentro desse livro. Até encontramos um padrão aqui. As minhas melhores leituras tiveram esse toque de ficção histórica, que é um gênero que eu descobri gostar além do que eu imaginava durante o ano 2023. É um livro que ele vai te ganhando a cada página, a cada acontecimento. Ele tem uma reviravolta ali no 40, 50%, que praticamente eu li o final do livro em uma tacada só, porque eu não conseguia largar essa história. Foi algo muito envolvente mesmo, tá? É uma construção de mundo que eu não vejo a hora de fechar essa trilogia. Teve o lançamento recentemente, inclusive, do Deusa em Chamas. Eu ainda não consegui fazer a leitura, mas com certeza é um livro que eu quero pegar logo em janeiro, porque tem tudo para ser uma história que eu vou gostar. Quero saber para que caminho a autora vai levar essa história. Tô bem empolgada para ver também o final de alguns desses personagens que temos aqui dentro desse livro. E eu simplesmente tô super ansiosa, e assim que eu fizer a leitura, provavelmente eu vou gravar um vlog de leituras pra vocês. Mesmo já tendo passado ali o hype do lançamento, acho que vale fazer uma semana de vlog de rotina, vlog de leitura, de Deus em Chamas. E se você ainda não me viu panfletando esse livro aqui no canal, leia, porque é simplesmente maravilhoso. É um livro muito bem escrito, é um livro que te prende, é um livro fluido, não é um livro inchado. É um livro que, apesar de ser um pouco grande, você lê ele muito rápido, você não vê as páginas passarem. E é um livro que super vale a pena. Todos os amantes de fantasia deveriam sim dar a chance a essa história. E é isso, esses foram os meus 10 melhores livros, as 10 melhores leituras desse ano de 2023. Eu agradeço muito a todo mundo que ficou até aqui. Deixa aqui nos comentários quais foram as suas melhores leituras, e também deixo aqui o meu agradecimento em especial aos apoiadores do canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.